Oi, gente, tudo bem? Então, a peça de hoje vocês viram aí na fotinho do vídeo, aí nos primeiros segundos do vídeo. E ele é bem simples de ser feito, tá? O que a gente vai precisar? O fio que eu tô utilizando, o Tex, é 378 e a agulha é 2,5 milímetros, ok? Vou deixar anotado. E você vai precisar de fita métrica, agulha, tesoura e semente. Ai, gente, eu tenho rinite, então de manhã eu passo 30 segundos por minuto espirrando. Então, o que a gente vai fazer? Você vai tirar a medida aí do seu tórax, bem abaixo do seio, tá? Tirei a medida. O meu ponto é apertado, mas mesmo assim ele cede. Então, eu tirei aqui a medida do meu tórax, 80 centímetros. Tirei 10 centímetros, porque ele vai ceder. Ficaram 70. Dos 70, eu dividi por 2. Daí, restou 35 centímetros para cada lado. A gente vai trabalhar a frente de uma vez só, tá? Não vai fazer um lado, depois o outro, não. De uma vez só. Então, aqui eu vou fazer 35 centímetros de corrente. E na hora que eu voltar em ponto alto, eu já vou contando. Ou depois que eu terminar a carreira de pontos altos, eu já vou contando. Eu já conto e anoto, tá? Porque a gente vai precisar desses números, certo? Então, o que você vai fazer? Fazer os 35 centímetros de corrente, se você tem essa medida como eu. Se não, não precisa. Ó, detalhe. Esse top aqui, ele é bem ajustado. Ajustado, ele não é decotado, tá bom? Você vai tirar a medida de um seio a outro. Ele vai vestir bem debaixo de um seio a outro. Debaixo, quando eu falo, é meio que debaixo do braço, inclusive, ele começa. Ele vai vestir bem, tá? Porque aqui ele vai ter um baita decote. Aqui você vai definir o tamanho do decote que você quer, certo? Então, por isso que ele tem que começar bem ali, vestindo bem, porque o decote dele, o que vai chamar a atenção é essa parte do meio, certo? Ele não é um biquíni curtininho, ele não pode ficar muito cavado, justamente para vestir bem o seio da lateral, juntar o seio e deixar aquele volume bonito que a gente acha, né? Que a gente gosta. Então, esse biquíni, esse top aí fica bem legal mesmo, tá? Ele é, acho que é gringo, eu não achei gráfico, gente, então eu me bati pra fazer ele a primeira vez, eu fiz ele num tom cobre, inclusive não tá aqui comigo, tá com a minha modelo, tenho que pegar com ela. Minha modelo maravilhosa, gente. Mas, enfim, vamos começar. Eu vou fazer os 35 centímetros aqui de correntes e de pontos altos, tá? E volto com vocês pra mostrar como que a gente faz a divisão. Então, já fiz aqui os 35 centímetros de corrente, daí voltei todo em ponto alto, tá? 35 centímetros. Esses 35 centímetros totalizaram, como eu falei pra vocês tinham que contar na hora que finalizasse a carreira de ponto alto. Deu 81 pontos altos. Aí, pro decote central, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar de 8 a 12 centímetros, tá? Pro decote central. Eu vou tirar 10. Então, esses 10 centímetros eu medi aqui com a fita métrica. Os 10 centímetros totalizaram 23 pontos, tá bom? Eu contei, deu 23 pontos aqui. Então, 81 menos 23 fica... Cadê minha... tá aqui minha caneta. 81 menos 23 é igual a 58. Então, eu fiquei com 58 centímetros. Esses 58 centímetros vão ser as partes dos bojos, porque esse aqui, esses 23 pontos, 58 centímetros não, 58 pontos. Esses 23 pontos serão o decote. Então, eu vou ficar 23 pontos no centro sem fazer. Então, 81 menos 23 dá 58. 58 dividido por 2 dá 29 pontos. Aqui a gente trabalhou uma única peça, uma única parte, tá? Pra parte da frente. Agora a gente vai fazer a divisão. Cadê minha agulha? Para fazer a divisão. Então, aqui eu vou subir. Já pode utilizar o marcador, se tu quiser já contar e marcar. Eu esqueci de colocar que também é bom utilizar marcador nessas partes. Ou você vai contando. Você vai fazer aí os seus centímetros que você precisa, você vai contar os pontos. Dos pontos você vai tirar a quantidade de ponto central que você quer que fique o decote.
E o que vou sobrar... nossa, a rinite está atacando. O que sobrar você divide por 2, que vai ser cada bojo, certo? Então aqui eu vou trabalhar 58 não, 29 pontos altos, tá? E vou subir e trabalhar 29 pontos altos em carreiras de ida e volta. Agora, gente, é o seguinte, vamos trabalhar questão de tamanhos, certo? Para altura, para determinar o tanto que você vai subir. A altura de um bojo é tamanho P, 15 centímetros. Mais ou menos, tá? De um M é 16 e de um G é 17. Eu visto G. Então, eu vou trabalhar 17 centímetros de altura. Então, o que a gente vai fazer? Eu falei pra vocês que eu vou subir agora, fazer os meus 29 pontos e trabalhar em carreiras de ida e volta. Então, eu vou trabalhar por mais ou menos metade desse tamanho. Mais ou menos metade de 17 centímetros, tá? Que no caso seria 8 centímetros e meio mais ou menos. Porque depois desses 8 centímetros, o meu bojo desse top, ele é assim. Opa, nossa, que desenhista. Ele é assim. As diminuições dele são bem inclinadas, tá? Bem inclinadas mesmo. Então, eu vou trabalhar aqui. A altura total do meu bojo vai ser 17 a 18 centímetros. Metade eu vou trabalhar de formas retas. E quando chegar na hora da diminuição, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Tá bom? Mas só metade dessa altura. Então, se tu vai fazer 15 centímetros, porque o teu tamanho é P, você vai trabalhar metade dos 15 centímetros, que são 7 centímetros e meio, em carreiras retas, tá? E depois eu volto com vocês para fazer a diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta e volto. Nossa, eu fiquei falando e não estava gravando. Eu já terminei aqui a parte reta da primeira lateral do bojo. Eu fiquei aqui com 13 centímetros, ok? E de altura eu falei pra vocês que ia trabalhar 8 centímetros e meio, mas deu 9,5. Por quê? Porque aqui nessa parte que eu vou definir a quantidade de tiras centrais que eu vou querer. No caso, aqui eu tenho 10 carreiras. Se eu trabalhasse uma tira com 3 carreiras de espaço, eu tenho uma tira aqui, 1, 2, 3, outra tira aqui, 1, 2, 3, outra tira aqui. Com 9 carreiras seria suficiente. Mas eu quero tiras a cada 2 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, uma tira, 1, 2, outra tira, 1, 2, outra tira. Então, aqui vocês vão definir na altura quantas tiras vocês querem, certo? Vamos lá. Já fiz aqui a primeira metade do meu bojo. Agora eu vou afunilar ele bem afunilado, mas vai ficar bem íngreme esse afunilado aqui, certo? Então, eu vou ter que trabalhar diminuições bem grandes, vamos colocar assim, com bastante ponto. Por quê? Porque eu vou ter que chegar aqui no topo. Deixa eu pegar o meu caderno para vocês verem. Aqui no topo, com mais ou menos a mesma quantidade de centímetros que eu tive para a base reta, vai ser a mesma quantidade de centímetros de topo. Então, se aqui eu tenho 10 carreiras, as minhas diminuições vão ter que totalizar no máximo 10 carreiras também de diminuições, tá bom? Então, eu tenho 29 pontos. Eu vou trabalhar diminuindo, fazendo a diminuição na carreira, em uma carreira sim e uma carreira não. Deixa eu fazer com vocês aqui. Eu vou diminuir 6 pontos em cada carreira, 3 no início e 3 no final. Vou subir 2 correntes, viro o meu trabalho. Então, subi 2 correntes, viro o meu trabalho. Vou no próximo ponto. Eu vou diminuir 3 pontos no início e 3 no final, porque eu vou diminuir 6 pontos por carreira, tá bom? Então, vou no próximo ponto. Faço um ponto alto fechado pela metade. No próximo, um ponto alto fechado pela metade. No próximo, outro ponto alto fechado pela metade. Aqui eu fiz 4 pontos, tá? Desses 4 eu vou transformar em um só. Fechei tudo de uma vez. Daí eu vou trabalhando ponto
sobre ponto até me restar 4 pontos no final, tá? Quando me restar 4 pontos, eu volto com vocês para mostrar. Prontinho aqui. Deixa eu fazer mais um ponto. Agora, eu tenho 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4, de novo, vou transformar em 1. Então, vou fazer um ponto alto pela metade. Segundo ponto alto pela metade. Terceiro ponto alto pela metade. E o quarto ponto alto pela metade. Fechando tudo de uma vez, fiquei com 1. Então, tirei 3 pontos aqui e 3 pontos aqui. Agora, a próxima carreira eu vou trabalhar sem diminuição. Ah, gente, só explicando. Eu tinha 29 pontos, tirei 6, fiquei com 23. Próxima carreira eu não faço diminuição. Aí na próxima eu faço. Próxima eu não faço. Desse jeito, com 8 carreiras, com essa quantidade de pontos, eu vou ter 5 pontos. Então, depois desses 5 pontos, eu posso trabalhar mais 2, diminuindo 1 de cada lado. Sobra 3, depois sobra 1. E eu não vou passar de 10 carreiras, porque as minhas diminuições não podem passar dessa altura, dessa quantidade de carreiras, tá bom? Não pode. Eu posso até trabalhar, se eu quiser 8 carreiras de diminuição, não fica feio. Se eu quiser trabalhar 9, mas no máximo 10 carreiras, porque eu tenho 10 carreiras aqui na parte reta, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa carreira aqui toda, sem fazer diminuição, e volto para mostrar mais uma vez para vocês a diminuição. Cheguei no final da carreira. E agora restou 4 pontos. Vou diminuir. Faço 1, 2, 3 e 4 pontos altos fechados pela metade. Transformo em 1 e vai ficando assim o trabalho. Aqui eu comecei com... tinha 29, daí fiz as 4 diminuições. Fiquei com 23. Trabalhei uma carreira sem diminuição, 23 pontos. Aqui eu diminuí de novo 6 pontos por carreira, né? Nessa carreira, 3 de cada lado. E daí eu fiquei com 17 pontos. Vou trabalhar a próxima carreira reta, a próxima de diminuição. E vocês vão fazer isso até alcançar aí a quantidade de centímetros ou, no máximo, a quantidade de carreiras que vocês têm que respeitar aqui. No caso, ali no final, pode sobrar no máximo 3 pontos na última carreira, tá? No máximo. 1 é melhor, mas no máximo 3 pontos, certo? Então, vocês têm que fazer o cálculo aí, vendo quantos pontos que vocês vão ter que diminuir por carreira, para que não passe a quantidade de diminuição da quantidade de carreiras que você tem na parte reta. Finalizei aqui as 8 carreiras de diminuições, tá? Essa aqui, inclusive, é a carreira reta. Agora, eu vou trabalhar só mais uma carreira. Vou subir 2 correntes, viro, porque eu quero que fique bem afunilado. E vou fazer a diminuição em todos os pontos restantes. 1, 2, 3 e 4. Aqui, vou fechar, cortar, pronto. Fiquei com 9 carreiras de diminuições. Olha, ele ficou bem afunilado, vocês podem ver. E agora, eu vou iniciar o trabalho. Cadê? Essa carreira aqui tá do lado direito. Então, eu venho aqui, viro, porque já que essa carreira tá do lado direito, e aqui na segunda carreira eu trabalhei voltando, que eu vou ter que trabalhar voltando também, tá? Então, agora a segunda carreira está do lado direito. Lembra que eu separei aqueles 23 pontos do meio? Agora eu vou contar os 23 pontos e vou começar a trabalhar no seguinte. Já prendi o fio aqui, já fiz alguns pontinhos. E eu falei para vocês sobre o espaçamento, né? Já tô até escondendo o fio aqui. Sobre o espaçamento. Eu vou trabalhar 2 carreiras,
tá? Porque eu vou espaçar. As minhas tiras vão ser espaçadas por causa da quantidade de carreiras que eu fiz aqui, tá? Se fossem a cada 3 carreiras de espaço, eu precisaria só de 9 carreiras. Mas como eu fiz o cálculo de espaçamento a cada 2 carreiras, eu tenho que terminar aqui a minha tira na 10ª carreira, certo? Porque depois já começa a diminuição. Não pode ser antes. Aliás, até pode, tá? Fica a critério de vocês. Daí eu vou trabalhar o quê? 1, 2 carreiras. Aqui eu vou fazer uma tira. 1, 2, aqui uma tira. 1, 2 e aqui uma tira. Vão ser 4 carreiras. 4 tiras, aliás. Eu vou trabalhar aqui as minhas 2 carreiras retas, porque depois eu vou iniciar a tira e volto com vocês. Gente, já fiz aqui as 2 carreiras, mas antes de continuar, eu disse pra vocês que eu ia fazer 35 centímetros, né? Como cedeu, ficou 37 centímetros aqui. A altura do bojo, dei aquela base lá pra vocês, ficou 18 centímetros, 17,5. Tá. Já fiz aqui as minhas 2 carreiras retas. Agora eu vou fazer a primeira base para a tira. Vai acontecer de você fazer isso aqui uma carreira depois, daí você vai ter que caminhar com ponto baixíssimo de cabeça para baixo e voltar, não tem problema, tá? O importante é a tira ficar ali bonitinho. Aqui eu tenho esses 23 centímetros, 23 pontos de correntes, de espaço entre eles. Então aqui eu vou fazer 23 correntes, ok? E já volto com vocês. Fiz as 23 correntes aqui. Como eu falei pra vocês que eu vou espaçar 2 carreiras, eu venho aqui. Tá aqui, ó. Minha corrente tá lisinha, tá retinha, tá? Eu venho aqui. No ponto da 2ª carreira. E faço um ponto baixíssimo. Vai, Pérola, tá ficando doida? Faço um ponto baixíssimo. Aqui no ponto da 2ª carreira, tá? Aqui eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Vou virar o meu trabalho. Dar uma laçada no fio. E vou trabalhar aqui nessa base de correntinhas, tá? Vou fazer 23 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer os 23 pontos e volto. Aqui eu parei 2 pontos antes do que das correntinhas que eu fiz. 22, ela fica mais chatinha de pegar, tá? 22, 23. Vai deitar a pérola. 23. Aí eu continuo aqui os 29 pontos restantes, tá? Vou fazer mais alguns aqui, mostrar pra vocês como que tá ficando. A nossa tira do meio já está feita. E aqui, ó, tá ficando assim, tá bom? Dependendo de... Eu fiz aqui 2 pontos baixíssimos, gente, porque são 2 correntes que eu subo pra fazer o ponto alto. Você pode fazer 3 pontos baixíssimos tranquilamente, tá bom? Isso aqui como o meu ponto é muito apertado, então as 2 correntes dão a altura certinha do ponto alto. Aí eu vou fazer a minha ida aqui todinha até o final. Daí eu vou voltar. De novo. Vai dar as 2 carreiras de espaçamento. E aí eu vou fazer aquele esqueminha que eu falei pra vocês. Tem horas que os nossos pontos aqui vão ficar de cabeça pra baixo. Não tem problema. O importante é a tira. Se tu prefere que fique certinho, porque vai calhar... dependendo da quantidade de carreiras que você escolher para espaçar, vai calhar da tua vinda
ficar aqui e você ter que arrematar o fio e colocar uma corrente aqui e fazer, entendeu? Pra ficar tudo do lado direito. Eu não vou me preocupar com isso, tá? As tiras daqui eu não vou me preocupar com elas, não. Até porque depois eu vou fazer um acabamento com ponto baixíssimo, vai ficar bem legal. Então, eu vou continuar aqui, vou terminar essa carreira. Daí eu vou voltar e fazer mais 2 carreiras e volto pra mostrar pra vocês a continuação, ok? Gente, eu ia fazer ele de cabeça pra baixo, essa parte. Eu ia unir na terceira carreira, descer com pontos baixíssimos e fazer aqui. Só que eu gravei o pedaço e não ficou muito legal a explicação. Então, eu vou fazer o quê? Eu pego aqui o meu fiozinho, já prendo. Aqui onde vai começar a minha... Onde vai ser a minha tira, né? Onde eu vou prender a minha tira. Então, aqui eu prendendo, eu faço 23 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21, 22, 23. Pega um fio ali do seu novelo, tá? De dentro e corta e faz isso aqui. Faz a corrente. Daí eu vou prender aqui, pulo uma no topo da segunda carreira, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Tá bom? Faço uma correntinha aqui pra prender. Deixa um fio meio longo pra depois ficar bem legal o arremate, tá bom? Tô deixando o fio mais longuinho. Então, aqui eu fiz 23 correntes. Agora, eu venho e continuo cadê? Ai, eu prendi junto aqui, gente. Vou tirar aqui e volto com vocês. Já uni ali, faz parte, né? Tive que soltar, tirar esse fio que eu tinha prendido ali sem querer. Venho aqui, já vou escondendo esse fio, tá? Do primeiro nozinho ali. Venho fazendo os meus 23 pontos altos aqui dessa tira central, tá? Da segunda tira que eu tô fazendo. A primeira, a gente já fez ali na hora de fazer a base, então eu não tô contando com ela. Da segunda tira que eu tô fazendo aqui, junto com a confecção do segundo bojo. Então, eu vou fazer aqui os 23 pontos e volto para mostrar para vocês como continua ali, como faz a união aqui, tá bom? Para você que sabe, vai-se embora. Vai fazendo. Mas, para quem não sabe, eu vou mostrar.